Senhor, é exatamente isto que queremos fazer agora. Descansar em Ti, em que através do Teu Santo Espírito, Tu falarás ao nosso coração, talvez não necessariamente o que queiramos ouvir, mas o que Tu queres nos dizer. Dá-nos ouvidos para ouvir o que Tu queres nos dizer e dá-nos coragem para tomar uma decisão. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Há muita discussão em torno do livro de Jó. Há quem diga que o livro de Jó é um relato literal de fatos acontecidos na terra de Uz, para a banda do que hoje é o Iraque, há muito tempo atrás. Seria um dos relatos mais antigos da Bíblia. Há quem diga que o livro de Jó, fazendo parte dos chamados livros de sabedoria, livros de sapiência, e para nós incluídos nos livros poéticos, na verdade seria uma poesia que teria a intenção de contar uma parábola e com ela trazer uma lição. Não vou entrar nessa discussão. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é porque Deus quer me falar. E este livro, eu quero dele somente o começo, porque o livro todo é consequência de um diálogo que se trava no início do livro, adivinhe, entre Deus e o diabo. O diabo comparece à presença de Deus no dia em que os filhos de Deus vêm à presença de Deus, e Deus pergunta ao diabo: de onde tu vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear entre os homens. E aí Deus diz: viste o meu servo Jó? Deus se gaba de Jó. Viste o meu servo Jó? Ninguém há semelhante a ele, homem reto, justo e que se desvia do mal. Eu fico pensando se Deus diria: viste Carlos Alberto? Ixi, Maria. O diabo ia dizer: vi, ora se vi. Viu Kleber? Aí o diabo faz uma acusação gravíssima. O diabo chega e diz: é em vão que ele te adora? Tu cercaste de benefícios, tu encheste de bênção, é por isso que ele te adora. Tira as bênçãos para ver se ele não te amaldiçoa. Entendeu? Entendeu a gravidade? O diabo está dizendo: está pensando que o povo gosta do Senhor? Ninguém gosta do Senhor, não. É porque o Senhor suborna as pessoas. O Senhor dá a elas a vida, dá saúde, dá prosperidade, dá vitória num concurso, dá um carro de luxo, um apartamento espaçoso, um emprego bom. É por isso. Sabe por que é que o povo vai para Recon? O povo vai para Recon para se dar bem. Se o Senhor não fizesse isso, sabe quantas pessoas pisavam lá? Ninguém lhe adoraria. Gravíssima esta acusação. Até que ponto ela é verdade? Eu tenho que responder por mim. Você tem que responder por você, Júnior. Até que ponto o diabo tem razão?
Mas o diabo perdeu. Deus disse: pois então pode tirar tudo de Jó. Tirou tudo de Jó. Jó perdeu num dia todos os seus bens, e ainda assim adorou a Deus, dizendo: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo isso depois de ter enterrado 10 filhos. Ele está dizendo isso depois de ter perdido todas as ovelhas, todos os cabritos, todos os camelos, todos os bois, todas as jumentas. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo ainda teve a petulância de dizer: mas é porque ele está com saúde. Ele diz: pois toque nele. E o texto diz que Jó era uma chaga, uma ferida, do alto da cabeça à planta dos pés. Jó se senta na cinza, pega um caco para raspar as feridas e diz: receberemos do Senhor o bem e também não o mal. Bendito seja o nome do Senhor. E o diabo perdeu de 2-0. O diabo perde o tempo inteiro na história sagrada. O diabo perde quando José decide não se tornar amante da patroa e se dá bem no Egito. O diabo perde quando Estevão, sendo apedrejado, olha com graça, amor e generosidade para os seus apedrejadores. O diabo perde a cada dia que pessoas são capazes de decidir por continuar adorando a Deus, independentemente da conta bancária, independentemente da saúde, independentemente do emprego, independentemente da paz, independentemente da alegria, independentemente da fartura, independentemente das bênçãos. Pessoas que se decidem por Deus, por causa de Deus, não por causa do que Deus dá, não pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Eu quero lhes falar sobre alguém que decidiu-se por Deus e teria bons motivos para fazer o contrário. O nome dele é Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. No ano 607 a.C., durante o primeiro cerco de Jerusalém pelos babilônicos. Naquela época, o rei da Babilônia era Nabopolassar, e o seu filho, um jovem comandante chamado Nabucodonosor, que vai sucedê-lo no trono e ficar 43 anos no trono, vem a Jerusalém, sitia a cidade e leva para o exílio a fina flor de Jerusalém. Ele leva jovens, bonitos, saudáveis, instruídos, doutos, sábios, leva para a Babilônia. Sabe para quê? Ele levou para enfeitar a sua corte. Sabe aquelas imagens, aquelas esculturas que vocês veem dos reis da antiguidade, com aquela barriga de tanquinho, aqueles peitão parecendo Hulk, aqueles braços de halterofilista? É tudo falso.
nenhum deles era daquele jeito. A maior parte dos reis era baixa, gorda e careca. Aquilo ali é a imagem ideal, aquilo é contratado. Eles contratam escultores para representá-los como eles gostariam de ser vistos e lembrados pelo povo, mas nunca foram daquele jeito. Aí eles pegavam jovens bonitos, moças bonitas, rapazes bonitos e levavam para a corte, para enfeitar a corte, para quando eles dessem aqueles banquetes, ter gente bonita na mesa, senão só tinha a velharia. É nessa que Daniel vai. E é bom saber disso, querido, porque nós temos a ideia errada de que a história sagrada é feita por pessoas com um cajado na mão, uma barba branca, grande, quebrado, cansado. Negativo. A história sagrada foi escrita por jovens, cheios de energia, hormônios saindo por todos os poros, jovens que tiveram a coragem de decidirem serem jovens e serem santos. Ser jovem é bom, ser santo também é bom. Agora, ser jovem e santo é o que há de melhor. Decisões. Estes jovens envelheceram adorando o Deus da sua juventude, ficaram velhos e nunca desistiram de adorar o mesmo Deus. É aí que Daniel vai para a Babilônia. Chega na Babilônia. A programação era que durante 3 anos, aqueles jovens ficariam comendo da comida do rei, bebendo do vinho do rei, vivendo na corte do rei para se adaptarem à cultura da Babilônia e depois eles se viriam na corte. Quando Daniel chega e diz: não, isso não é a comida do meu Deus, isso não é a bebida do meu Deus, isso não é o jeito do meu Deus. E ele diz: eu fico com meu Deus, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Como é que pode? O cara tinha todos os motivos para deixar para trás essa história de o meu Deus. O meu Deus de Daniel não tinha protegido Jerusalém. Em princípio, Javé havia falhado em proteger Jerusalém. Em princípio, Javé havia falhado em proteger Daniel. Daniel não está como turista, Daniel está como cativo. Onde estava Javé quando Daniel foi arrancado da sua casa, arrancado da sua família, arrancado dos seus amigos, arrancado da sua história? Daniel teria todos os motivos para dizer: o meu Deus não me valeu. Mas Daniel diz: não, me arrancaram de Jerusalém, mas não arrancaram o Deus do meu coração. E ele se decide por Deus. Sabe o que acontece quando a gente se decide por Deus? Deus se decide por a gente. Deus se decide por a gente. Agora, peraí, não se precipite. Deus se decide por Daniel, então o cativeiro acabou. Nunca. Daniel nunca voltou para casa. Daniel nunca voltou para casa. Daniel morreu lá na Mesopotâmia. Mas Deus decidiu-se por Daniel. E porque Deus decidiu-se por Daniel, Deus deu vitória a Daniel no cativeiro. No cativeiro. Às vezes a gente pensa: não, Deus só funciona se Deus puser fim ao cativeiro e me levar de volta para casa. Mas Deus tem uma história para escrever.
Deus tem uma história para escrever na Babilônia, Deus tem uma história para escrever na Pérsia, Deus tem uma história para escrever naquelas nações. Quem irá? Ninguém iria de boa vontade. Então Deus se decide por Daniel, e a primeira coisa que Deus faz é usar o chefe dos eunucos, chamado Aspenaz. E o chefe dos eunucos tem misericórdia de Daniel, e às custas do risco da própria vida, atende o pedido de Daniel, e muda o cardápio de Daniel e dos amigos dele. Deus se decide por Daniel, quando dá a Daniel um dom especial, e o dom é interpretar sonhos e visões. Verso 8, interpretar sonhos e visões. Ai, puxa vida, não podia ter sido o poder de invocar fogo do céu, o poder de fazer e acontecer. Não, Deus deu o poder de interpretar sonhos e visões. Eu só me lembro daquela história do Gato de Botas. Foi o primeiro disco que eu ganhei. Eu era menino, ganhei um disco, o Gato de Botas. Era a história de um cara que tinha 3 filhos, e dá a Pedro o jumento e a carroça, e dá ao outro, a João dá uma vaca, e a José dá um gato. Aí José diz: o que é que se pode fazer com um gato? Aí o gato faz: muita coisa, José. E aí vocês sabem a história, o gato dá um show, e por causa do gato, José termina rei, marquês de Carabás, e casa com a princesa. Ele deu a Daniel o dom de interpretar sonhos e visões. Para que é que isso serve? Serve porque Deus vai entrar nos sonhos do rei Nabucodonosor, e Deus dá a Nabucodonosor um pesadelo, seguido de uma crise de amnésia. E aí Nabucodonosor acorda perturbado com o que sonhou, mas não se lembra do que sonhou. Convoca todos os sábios da Babilônia e diz: olha, eu estou perturbado, tive um sonho horroroso de noite, e minha alma quer saber o significado. E aí os sábios da Babilônia dizem: pois não, rei, conta o sonho e daremos a interpretação. O rei diz: o problema é esse, é que eu não lembro do sonho. Aí os caras dizem: não, mas o senhor vai ter que contar o sonho para a gente dar a interpretação. Ele disse: não, senhor, eu quero que vocês primeiro digam qual é o sonho, para eu saber que vocês podem interpretar. Aí os caras dizem: não, peraí, o senhor não entendeu, não é assim que funciona. Funciona assim: o senhor conta o sonho, a gente interpreta. E o rei diz: pois eu vou dizer como é que funciona. Se vocês não disserem o que foi que eu sonhei e a interpretação, vai morrer tudinho, vocês e a família de vocês. E quando está todo mundo apavorado, Daniel, com um dom que ele nunca tinha usado, comparece perante o rei e diz: não vai matar ninguém não, eu vou lhe dizer o que foi meu Deus que mandou para você uma palavra. Conta o sonho, interpreta o sonho. Deixa eu lhe dizer o que acontece. Capítulo 2, verso 48. Então o rei Nabucodonosor se prostrou em terra perante Daniel. O rei, Rubinho, se prostrou em terra diante de Daniel. Daniel é o cativo. O rei se prostrou diante de Daniel e ordenou que lhe fosse feita oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia e o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Está aí o que foi que aconteceu por causa de um dom que ninguém sabia para que prestava. Daniel prosperou na Babilônia a tal ponto que o rei se prostrou perante ele, e ele era a segunda pessoa no reino da Babilônia, cativo, sem uma espada na cintura, sem um exército às suas ordens, sem poder para fazer descer fogo do céu. Tinha um dom que Deus lhe dera, que ele nem sabia como é que ia usar. Deus deu o dom e providenciou a circunstância para que esse dom fosse usado e para que Daniel fosse abençoado. E o nome de Deus foi glorificado na Babilônia. E o capítulo 4 do livro de Daniel é de autoria de Nabucodonosor. E ele diz: eu exalto ao Deus de todos os deuses, ao Senhor de todos os senhores, o único que exalta, que abate, que dá, que toma e que glorifica aqueles que o servem. Deus abençoou tanto Daniel na Babilônia, que a Babilônia passou e Daniel ficou. A Babilônia passou e Daniel ficou. No ano 536, numa noite de banquete, um neto de Nabucodonosor chamado Belsazar está fazendo uma bacanal no seu palácio, tem a infeliz ideia de mandar buscar os vasos e os utensílios do templo de Deus para usar na bacanal com os seus generais, seus grandes e suas concubinas. Manda buscar aqueles vasos que eram usados para adorar o Deus de Israel, manda trazer para aqui, vamos tomar vinho neles. E quando eles estão lá na bacanal, usando os utensílios do templo, aparece uma mão escrevendo na caiadura da parede. Assombração. Diz que o rei treme, os joelhos dele tremem, os seus grandes tremem, todo mundo treme. Ninguém nunca viu uma mão solta escrevendo. E o que é pior, eles não entendiam patavina do que estava sendo escrito. Manda chamar os sábios, os caldeus, os magos, os adivinhos. Eles vêm, nem conhecem a mão e nem o que está escrito. E o rei fica mais apavorado ainda. Aí a rainha velha chega e diz: ô meu filho, deixa eu dizer uma coisa, se apavore não, tem um cara no teu reino em quem há o Espírito do Deus Altíssimo. Ele é especialista em mistérios. Manda um chamado Daniel, 90 anos. Daniel entra. A letra de papai. A letra de papai. Ô rei, sabe o que é que papai está dizendo para você? O meu Deus está dizendo para você. Meu Deus está dizendo para você que você foi pesado na balança, foi achado em falta, e o seu reino passa de você hoje. A festa não terminou. Naquela mesma noite, Dario, o Medo, invadiu a cidade da Babilônia
e a Babilônia acabou. E Daniel ficou. Quando Deus se decide por a gente, quando Deus se decide por a gente não só vence no cativeiro, a gente vence o cativeiro. A gente vence o cativeiro. Quero sugerir um livro, O Homem que Derrotou Auschwitz. A história de Viktor Frankl no campo de concentração. E esse homem agora está no Império Persa. E outra vez Deus abençoa Daniel no cativeiro. Agora o cativeiro medo-persa. E no cativeiro medo-persa, Deus dá graça a Daniel perante o rei Dario. E o rei Dario constitui Daniel como um dos governadores da Pérsia e pretende colocá-lo como o maioral de todos. Os outros resolvem montar uma arapuca contra Daniel, bota a cabeça para pensar, fazem reuniões e reuniões e chegam à conclusão que não vão achar nada do que acusar Daniel, a não ser que procurem alguma coisa contra a sua religião. E aí monta uma arapuca, faz o rei escrever um decreto que qualquer pessoa que dirija a oração que não for ao rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei, embalado pela soberba, caiu feito um patinho, assinou. Quando assinou, os caras disseram: agora tem um cara ali chamado Daniel, que ora 3 vezes por dia e não é para o senhor. E tem uma coisa, o senhor não pode voltar atrás no que escreveu. E o rei, que gostava de Daniel, constrangido, teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Mas o texto diz que naquela noite ele não dormiu, não comeu, não permitiu que ninguém se alegrasse no palácio. De manhã cedo ele vai à cova dos leões e arrisca. Ele arrisca. Logo cedo ele vai e arrisca e diz: Daniel, dar-se-á por acaso que o teu Deus tenha te livrado da fúria dos leões? E Daniel lá de dentro, ele esperava silêncio, mas lá de dentro ele ouve, Daniel diz: ah, sim, rei, tudo em cima. Uma noite maravilhosa. Daniel estava acostumado a travesseiro de pluma de ganso, dormiu com travesseiro de pelo de leão. O meu Deus mandou seus anjos para fechar a boca dos leões, nenhum mal me foi feito. O rei manda tirar Daniel às pressas, manda jogar lá dentro os adversários de Daniel que haviam montado aquela arapuca, e o texto diz que os caras nem chegaram embaixo, os leões os estraçalharam. Também uma noite de jejum, né, Jair? Estava tudo a perigo. Sabe, queridos, e aí este rei pagão, este rei idólatra, escreve um decreto dizendo assim: eu escrevo a todos os povos no meu domínio, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele não conhecia Deus, ele conhecia Daniel. Ele conhecia Daniel, e por Daniel ele conheceu o Deus de Daniel. E ele diz: eu faço um decreto que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva,
Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi Ele que livrou Daniel dos leões. Um rei pagão, fazendo um decreto de que Deus, que ele nem conhecia, porque ele adorava cerca de 20 divindades, mas não o Deus Javé, ele faz um decreto que diante do Deus de Daniel, todo mundo tem que tremer e temer, porque Ele é o Deus vivo. Esse sermão surgiu um dia que eu estava na praia. Eu estava na praia deitado na areia, olhando para a piscina de papai. Quando eu chego no mar, sempre eu faço isso. Eu chego, eu digo: pai, a água está maravilhosa. Sua piscina. Imagina o resto da casa. E eu estava na areia, e na piscina de papai tem onda, e eu vendo as ondas vindo e voltando, e eu vendo um coco que estava ali, e as ondas brincando com o coco. Aí tinha hora que a onda vinha, deixava o coco na terra. Aí depois a onda vinha, carregava o coco de volta para a água. Aí o coco ficava um tempão lá boiando, e depois a onda vinha, botava o coco na terra. Aí a onda vinha, levava o coco para a água. E ficou nessa brincadeira, e eu olhando, e o tempo foi passando, e foi escurecendo. E daqui a pouco estava escuro, começando a ficar de noite, mas ainda tinha alguma luz. E eu olhei e eu vi 2 cocos. Eu digo: oxe, era só um coco. 2 cocos, mas um era diferente do outro. Tinha um que a água vinha, deixava na terra, depois vinha, levava para a água. O outro não saía do canto. A onda vinha, batia nele, quando a onda voltava, ele ficava espetado assim, rasgando a onda. Eu digo: oxe, me levantei e fui ver, cheguei lá, não era um coco, era um toco. A água tinha puxado terra e apareceu um toco que estava enterrado na terra. E a água fazia o que queria com o toco, com o coco. A água fazia o que queria com o coco. Diga comigo: a água fazia o que queria com o coco, mas o toco fazia o que queria com a água. Diga: o toco fazia o que queria com a água. Aí eu me lembrei de pessoas como Daniel. Daniel é um toco encravado na Babilônia, fazendo história no lugar do seu cativeiro. José é um toco encravado no Egito, fazendo história no lugar do seu cativeiro. Quem sou eu? Quem é você? Um toco ou um coco? A vida faz o que quer com você, ou você faz o que quer com a vida? A história está cheia de cocos, com quem a vida fez o que bem quis, mas quem escreveu a história, quem mudou história, foram os tocos. Está na hora de deixar de ser coco e virar toco. Que Deus abençoe. Amém. Te louvarei, te bendirei.
Pai, que esta palavra não chegue nos nossos ouvidos e saia sem produzir mudança em nossa vida. Que nós possamos compreender a Tua mensagem para cada um de nós esta tarde. Quantos de nós temos permitido ser levado por palavras que não vêm de Ti, por princípios, por um conjunto de cardápios que nos são apresentados e nós cedemos à Tua vontade, para não sermos diferentes, porque não queremos ficar firmes na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo constranja cada um de nós e veja o quanto estamos sendo levados como um coco, pelos valores do mundo, pelos desejos apetitosos de nossa natureza, para sermos e pertencermos a um sistema que é contrário à Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a resistir e sermos firmes na Tua palavra, e que somente ela seja verdade em nossas vidas. O que tiver fora dela seja mentira, e que nós temos poder e força com Teu Espírito de resistir a todo esse sopro que nos leva para um lado e para o outro. Que sejamos essa igreja firme, centrada na Tua vontade, e que possamos ser determinados de cumprir esta Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.